pessoal, tudo bom? Meu nome é Vitória e hoje eu vou compartilhar com vocês o conteúdo que abrange uma parte do direito administrativo, os princípios constitucionais da administração pública, que constam no artigo 37 da Constituição Federal. Então, pessoal, iniciando a nossa aula sobre os princípios da administração pública, nós vamos ao artigo 37 da Constituição Federal de 1988, onde constam esses princípios da administração pública. O artigo 37 nos diz: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, a partir desses princípios, a gente consegue formular aquela nossa dica, né? O LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que significa legalidade, né? Como esse princípio se aplica? Legalidade diz respeito que o agente público, durante o seu exercício, ele só pode agir de acordo com a lei, né? Então, o Estado, ele só age, o Estado e os seus agentes, né? Eles só podem agir de acordo com o que está na lei. Impessoalidade, né? A impessoalidade nos diz que o agente ele deve agir de forma neutra, impessoal, né? Ou seja, o agente ele não pode, por exemplo, nomear parentes para um cargo público, né? Porque assim ele estaria ferindo esse princípio da impessoalidade, né? Moralidade. O que significa a moralidade? O agente administrativo, ele tem que ser ético, ele tem que usar da moral, da honestidade, para que ele consiga realizar uma boa administração pública, uma boa administração. O que significa isso? Que nas suas ações, o agente ele deve ser probo, ele deve se basear pela ética, pela boa conduta. Publicidade. A publicidade nos diz respeito às ações que o Estado faz e ele deve dar transparência a essas ações, ou seja, é necessário que os atos e decisões tomadas sejam devidamente divulgados para o conhecimento de todos, com uma exceção. O Estado ele só vai ter sigilo das suas informações quando elas envolverem a segurança nacional ou quando violar a intimidade íntima dos indivíduos. Eficiência. A eficiência nos diz respeito a uma boa administração que consiga de modo legal atingir os resultados positivos e satisfatórios. Então, a administração pública ela vai ser baseada pelo princípio da eficiência, porque ela deve apresentar um bom desempenho para a sociedade, né? A sociedade precisa usufruir dos seus serviços. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos fazer agora algumas questões. A primeira nos diz o seguinte: os princípios constitucionais da administração pública se limitam à esfera do poder executivo, já que o poder judiciário e o poder legislativo não exercem função administrativa. Errado! Os princípios constitucionais que constam no parágrafo 37, eles abrangem toda a estrutura da administração pública. Então, esta questão está errada. Vamos para a próxima. A supremacia do interesse público é o que legitima a atividade do administrador público. Assim, um ato de interesse público, mesmo que não seja condizente com a lei, pode ser considerado válido pelo princípio maior da supremacia do interesse público. Errado! Como nós vimos, o agente público, no exercício da sua função, ele deve agir expressamente de acordo com a legalidade. Então, essa questão está errada. Um ato ilegal não é permitido na administração pública. Vamos para a próxima questão. A administração está obrigada a divulgar informações a respeito dos seus atos administrativos, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado e à proteção da intimidade das pessoas. Correto? A administração pública ela deve dar publicidade dos seus atos, né? Ressalvados duas questões: quando o estado de segurança está em perigo, né? Ou seja, a gente não pode divulgar informações relativas à segurança nem à intimidade privada das pessoas. Próxima questão.
A nomeação de cônjuge da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão não afronta os princípios constitucionais. Errado, como nós vimos, o agente ele deve se dotar de um ato impessoal, ou seja, o agente ele deve ter atos de imparcialidade, né, impessoalidade durante seu exercício. Então, nomear um cônjuge fere um princípio constitucional da impessoalidade. Então, a questão está errada. Em relação à organização do Estado e da administração pública, julgue o seguinte item. O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal. Errado! O princípio da legalidade, como nós vimos, ele abrange todas as esferas. Então, a questão está errada. Pessoal, esses são os princípios constitucionais da administração pública que estão presentes no artigo 37 da Constituição Brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, comentem, curtem, que o conteúdo é para vocês.